dados e que vocês sejam edificados e que gerem frutos, né, através dessa aula. Então, quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão ministrando essa aula e pedir a Deus que nos dê sabedoria e discernimento e que essa aula seja uma bênção. Então, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, reconhecer, ó Deus, a sua grandeza, ó Deus, o teu poder, ó Deus, e te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, agradecer a Deus pela vida do Yehudi e também do Jonas, ó Deus, que tem se dedicado, ó Deus, do seu tempo, ó Deus, para nos dar, ó Deus, essas aulas, ó Deus, que são tão importantes, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual, ó Deus, e para nosso amadurecimento, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que esta aula, Deus, este estudo bíblico que nós teremos agora à noite, ó Pai, seja de grande bênção para nós, que nós possamos, ó Deus, ser edificados, Deus, através, Deus, que nós vamos ouvir, e que os teus servos, Deus, sejam instrumentos usados, Deus, pelo Senhor, Deus, para falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque nós vivemos em um país, ó Deus, ainda em que nós podemos compartilhar, ó Deus, do teu evangelho, Deus, e assim nos enriquecermos, ó Deus, e crescermos cada vez mais. Te louvamos por essa oportunidade e por esse privilégio que o Senhor nos dá. Nos abençoe durante essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, em nome da Jubá, muito obrigado mais uma vez aí. É com vocês aí, que Deus abençoe. Eu vou estar aqui, tá? Eu vou desligar a câmera, que eu vou deixar uma colega minha aqui em casa, mas eu estaria aqui ouvindo vocês. Deus abençoe. É comigo agora, Paulo? Amém. Então, a paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa segunda aula. Sem maiores delongas, ela é uma continuidade direta do que a gente falou semana passada, tá, meus irmãos? Então, assim, eu não tenho como recapitular tudo aquilo que a gente falou semana passada, mas a gente vai continuar diretamente. Portanto, é uma crescente raciocínio, até porque aquilo que a gente comentou, isso originalmente é uma aula só que a gente fez, dividiu em 2 semanas, de forma didática, tá bom? Então, na verdade, agora a gente faz uma expansão da tese que a gente defendeu na última semana. Semana passada a gente defendeu de que missão é a doutrina da glorificação de Deus. Portanto, o mandato cultural, lá em Gênesis 1, diz respeito especificamente à glorificação de Deus e levar o mundo à glorificação de Deus e todas as coisas a essa glorificação. Sendo assim, agora a gente vai demonstrar isso na narrativa bíblica. Então, basicamente, a gente vai ter um primeiro momento curto, tá? Bem curto, demonstrando isso na narrativa bíblica ali de Gênesis 3 a 11, muito rápido. Depois disso, a gente vai falar sobre a missão centrípeta do Antigo Testamento e a missão centrífuga do Novo Testamento e o que isso significa de forma prática, né? Vou começar a compartilhar aqui a tela com os irmãos. Lembrando que a gente vai estar disponibilizando a apostila, tá? Essa semana a gente está terminando, tá, meus irmãos? Então, essa semana que eu digo, no mais tardar na próxima, né? Estaremos terminando a apostila, eu só estou terminando de compilar algumas coisas, enquanto a internet dá o ar da graça aqui de transmitir o meu PowerPoint. Mas a apostila já está quase toda terminada e a apostila complementa tudo o que a gente está falando. Então, assim, aconselho fortemente que seja lida a apostila, bem como também assistir às aulas, porque uma coisa complementa a outra. Sim, é bastante material, sim, é bastante denso, mas Deus é bom sempre, isso que importa. Esses slides aqui eu estou tirando diretamente do seminário interno aqui da nossa igreja, por isso que está aparecendo aí, né? Seminário Noikel, que eu dou aula de missiologia. E aí, como parte desse material eu já tinha criado para o seminário, eu estou aproveitando e demonstrando aqui. Enquanto vai carregando aqui, ele já estava no slide certo, mas sabe como é que é? Na internet tem suas questões. Primeiro ponto qual é? Se nós, eu vou falando enquanto eu vou botando aqui, tá? Então não se preocupe. Se nós repararmos a partir de Gênesis 3, quando acontece a queda, o mandato cultural continua o mesmo, tá? E aqui eu não vou ficar reexplicando, meus irmãos, o que é o mandato cultural, estou subentendendo que a gente já sabe porque foi a matéria da aula passada. Basicamente, o mandato cultural é a ordem de Deus para que nós glorifiquemos a Ele com aquilo que nós somos, uma vez que nós somos feitos em imagem e semelhança do mesmo. Pois bem, o mandato cultural de crescer e multiplicar, ele continua mesmo depois da queda.
E a partir de Gênesis 3, que é aquela, a gente vai ver que toda batalha, eu falo batalha a nível de pecado versus nós, a nível de bem e mal, é para impedir o mandato cultural, tá? É justamente isso, não tem outro propósito, é isso que a gente vai estar demonstrando aqui. Se a gente pegar, por exemplo, Gênesis capítulo 4, que é quando a gente vai ler Caim e Abel, vocês conhecem a narrativa de Caim e Abel, diz, e aí, se eu fazer um comentário aqui, a Bíblia é econômica, meus irmãos. O que significa? Que a Bíblia diz aquilo que tem que ser dito, e aquilo que a Bíblia não diz é porque não era para ser dito. Portanto, se a gente pegar, vai aparecer aqui, a Bíblia fala assim: Caim trouxe do fruto da terra para ofertar a Deus, e Abel trouxe do melhor do seu rebanho, das primícias. Ora, se a Bíblia faz questão de dizer que Abel trouxe das primícias e Caim não faz esse comentário com relação a Caim, é mais do que claro que qual é a questão? Que Caim errou aonde? Caim errou no fato de que ele não trouxe o melhor para Deus. Esse é o ponto. E aí agora vai começar a aparecer de forma concreta na tela aí, se Deus quiser. Sendo assim, meus irmãos, qual é o grande problema? O grande problema é que e agora vai aparecer aqui o slide, nós não cumprimos o nosso mandato cultural. Então, reparem bem, aqui, exatamente onde eu queria. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deles. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Por quê, meus irmãos? Simples. Olha só, se Moisés, quando escreve, divinamente inspirado, faz questão de dizer que Caim trouxe, que Abel trouxe das primícias, e não coloca esse qualitativo em Caim, é porque, obviamente, Caim não trouxe das primícias. Qual é o ponto, meus irmãos? Veja, isso aqui é fundamental. Não se está dizendo que Caim não veio ofertar a Deus, está se dizendo que Caim não trouxe o melhor para Deus, porque para Deus não basta a oferta. Eu oferto a minha vida para Deus. Se eu não oferto de forma melhor, ou suprema a minha vida a Deus, não vale. Deus rejeitará. Por quê? Porque a Deus tem que ser dado a glória máxima. Esse é o mandato cultural. Portanto, toda quebra, todo pecado, a gente comentou isso anteriormente, ele começa onde? Na quebra do mandato cultural. Foi a rebelião no céu de Lúcifer, é o que está acontecendo aqui. E aí, deixa eu passar o slide aqui. Bem, antes de eu comentar em Noé, porque aí aqui. Isso. Calma. Aqui. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim falhou enquanto missionário. Como assim Caim falhou enquanto missionário? Porque ele não deu a glória que que era devida a Deus. Pois ele não deu a glória que era devida a Deus, Caim peca ao não cumprir o mandato cultural que se manteve o mesmo, ainda que já estivessem fora do Éden. Aí eu faço um comentário, meus irmãos. Por que Satanás vai, em última instância, levar Caim a matar Abel? Simplesmente porque Satanás é mau? Sim, óbvio. Mas não apenas isso. Entenda, eu não tenho tempo para desenvolver isso, na apostila vai estar desenvolvido. Quando Deus vai amaldiçoar o homem, a mulher, a terra e a serpente. Quando Deus isso em Gênesis 3. Quando Deus amaldiçoa a serpente, Deus vai falar assim: o descendente da mulher, o teu descendente, falando para em relação à mulher, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a descendência da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. O que está sendo dito? Jesus esmaga a cabeça da serpente, de Satanás, mas Jesus tem o calcanhar ferido. Por quê? Porque Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo. Pois bem, só que ele faz um contraste entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. O descendente da mulher é Jesus Cristo. A descendência da serpente são todos os ímpios que não se converteram ou não foram alcançados pela graça, como você preferir dentro da teologia, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Qual é a questão? E aí, por que eu fiz esse preâmbulo? Simples. Quando Caim mata Abel, o que está acontecendo? Está se interrompendo a descendência que daria origem ao Messias. Esse é o pão de fundo. Por quê? Porque Jesus viria de Abel, o descendente da mulher. Só que quando Caim mata Abel, veja, Caim, enquanto descendência da serpente, Caim impede que Abel gere descendente, e agora quem nós temos? Nós temos um filho assassino que não serve a Deus. Se isso não ficou claro, agora vai ficar. Caim é aquele que não exerce o mandato cultural, Caim não glorifica a Deus, Abel era aquele que glorificava. Quando Caim mata Abel, você impede a glorificação de Deus nas descendências futuras. Por quê? Não tem mais aquele que glorificará a Deus. É por isso que Satanás vai levar Caim a matar Abel. Esse é o motivo.
O motivo não é puramente a destruição da família. Não estou negando isso. Mas o motivo principal qual é? Caim não glorificava a Deus, tanto que Caim vai fundar uma cidade para glorificar o nome do filho dele, isso no decorrer da narrativa. Abel era aquele que glorificava. Quando Caim mata Abel, não há mais quem glorifique. Por isso que Deus, então, vai dar um novo descendente para Eva, que é Sete. E aí, Sete e Eva têm essa clareza. Eva fala, né? Que Deus, então, me deu um novo filho para, aspas, compensar a morte de Abel. E aí o texto sagrado diz assim, e foi nesse período que começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, veja que toda a batalha é ao redor da glorificação de Deus, do cumprimento do mandato cultural. Se a gente evoluir aqui e chegar em Noé, veja, Noé, vocês sabem, né? A gente diz que foi o primeiro, aspas, reboot da história. Deus vai fazer um reboot na criação. Por quê? Bem, o pecado vai se alastrar, o homem não vai cumprir o seu mandato cultural, mas eu não quero nem focar nisso. Eu quero focar no quê? Aqui, então, a explicação, né, de que Deus já vai exterminar tudo. Só que Noé, veja, por que Noé foi poupado? O que Noé tinha que os outros homens não tinham? Noé era um missionário, porque, veja, aqui em Gênesis 9, deixa claro que Noé andava com Deus. Quem foi que nós ouvimos que andava com Deus? Adão, que andava com Deus no jardim, e Enoque. Eu não tenho tempo aqui de falar, comentar isso, mas Gênesis 5 é a narrativa de Enoque, que também andava com Deus e foi transladado. Então, veja, Enoque era aquele que glorificava a Deus no meio da sua geração. Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, vai demonstrar isso. E Adão, enquanto estava no jardim, era aquele que glorificava a Deus. Qual é a semelhança de Noé para Noé ter sido poupado com Adão e Enoque? Ele andava com Deus, ou seja, Noé cumpriu o seu mandato cultural de ser missionário. Se não te convenceu, convence depois, porque olha só, Noé glorificava a Deus, etc. Qual é a ordem que Deus dá para Noé e sua família após o dilúvio? Veja, meus irmãos, exatamente a mesma ordem do jardim. Gênesis 9 é a narrativa de Noé. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí, veja, ele justifica, né? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. A mesma ordem que foi dada no jardim. Meus irmãos, é exatamente aquilo que a gente comentou já. O pecado não tem como mudar o propósito eterno de Deus, que é a glorificação dele. Por isso que depois que Deus refaz a criação pós-dilúvio, o que acontece? Deus repete a mesma ordem. Isso não muda. Isso não muda. E aí, vamos continuar. Quando a gente chega finalmente em Gênesis 11, eu estou pulando várias coisas de Gênesis, tá, gente? Na apostila está mais detalhado. Qual foi o pecado de Babel? Vocês sabem que Babel vai dar na Babilônia, né? Babel é a cidade que dá origem na Babilônia. Qual foi o pecado de Babel? A ordem de Deus qual era? Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Se espalhem. Ou seja, levem a minha glória até os confins da terra. Babel faz exatamente o contrário. Babel quer glorificar o próprio nome e não quer se espalhar. Veja, meus irmãos, como o pecado é a quebra do mandato cultural. Reparem esse versículo que ele é claríssimo. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Quebrou a primeira parte do mandato cultural. Era para tornar célebre o nome de Deus, eles querem tornar célebre o próprio nome. E aí a segunda parte, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Sendo que a ordem qual era? Se espalhe pela terra. Qual é o pecado de Babel? Eles quebram no meio completamente o mandato cultural. Eles querem celebrar o próprio nome e não se espalhar. Quando a ordem de Deus é celebre o meu nome, o nome de Deus, e se espalhem pela terra. Meus irmãos, por isso que falar sobre missiologia, falar sobre missão, não é um tema para se falar num acampamento de vocacionados para aqueles que acham que Deus os chamou para uma missão. Isso é um absurdo. Eu só não vou falar que é uma heresia porque vai soar ofensivo. Falar sobre missiologia é falar para todo cristão, porque isso é para todo cristão. A única diferença é que alguns foram chamados para tempo integral e outros não foram chamados para tempo integral. Agora, ninguém pode se dizer discípulo de Cristo se não for missionário. Porque até aqui, Gênesis 11, que é aquilo que a gente chama de pré-história, porque a partir de Gênesis 12 tem o chamado de Abraão, a única discussão da narrativa inteira de Gênesis 1 a Gênesis 11 é o mandato cultural. Isso é para todos. E todo pecado tem a sua gênese na quebra do mandato, quer que seja o pecado de Lúcifer, quer seja o pecado original do jardim. O que importa
é a glorificação de Deus. É isso, ponto. E aí toda a aula passada foi para isso, eu só fiz essa demonstrativa aqui narrativa. Só que você pode argumentar algo e eu vou concordar. Mas no Antigo Testamento a gente não vê uma ordem clara de Deus. Na verdade, não vê uma ordem clara. Reformulando essa frase. Deus não dá uma ordem de nós irmos até as nações. Isso é verdade. Deus não dá essa ordem no Antigo Testamento. Entendam, meus irmãos, a missão é a mesma no jardim, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que muda é o método. No jardim do Éden, bastava Adão e Eva obedecerem. Ponto. Por obras, eles seriam salvos. Isso é... Calma, não me chamem de herético. Isso é antes da queda. Antes da queda, não havia salvação por Cristo, porque não havia necessidade de Cristo enquanto Salvador. A gente já falou sobre isso. Bastava obediência, eles seriam salvos. Após a queda, isso é impossível. Óbvio, que é o estado que nós estamos hoje. Só que durante o Antigo Testamento, isso vai ficar claro, eu vou demonstrar isso para os irmãos, a gente entende que a missão ela era centrípeta. O que é isso? Força centrípeta, força para dentro. A missão era para dentro. Deus não ordenou que Israel fosse até as nações pregar. As nações vinham até Israel e conheciam o Deus de Israel. No Novo Testamento, quando Deus forma a sua igreja, como Jesus, a eclésia, isso inverte. A missão torna-se centrífuga, força centrífuga, para fora. Agora, nós, enquanto Igreja de Cristo, vamos em direção aos povos. Bem, falei o conceito, demonstremos isso. Eu vou ter que pular alguns slides, tá, meus irmãos? Isso aqui é só o final de Babel. Eu ia comentar sobre os patriarcas, mas não vai dar tempo agora. Depois eu vou mandar os slides para vocês, tá? Não vou comentar, porque aqui eu faço um cronograma passando patriarcas, juízes e tal, até chegar no período dos reis. Não vou falar sobre isso agora, que não dá tempo. Vou focar nisso aqui. Por mais que a missão, aquilo que ele está falando, né, que a missão sempre seja a mesma, não vemos no Antigo Testamento uma ordem para o ID, como vemos no Novo Testamento, que a gente conhece, né? Isso acontece, pois a missão veterotestamentária era centrípeta, enquanto que a missão neotestamentária ela é centrífuga. Vamos desenvolver. A missão sempre foi e sempre será. Antes do jardim, durante... Bem, não importa, em qualquer era. A missão é, levem a minha glória por toda a terra. Glória de Deus. Agora, Antigo Testamento. Como vocês em Israel especificamente farão isso? De forma centrípeta. O que significa? E aí a gente chega em Salomão. Deus permitiu que Salomão erguesse o templo para que os povos vissem o que o Senhor fazia em Israel e, admirados com isso, viessem até Jerusalém e ali se convertessem ao Deus de Israel. Meus irmãos, Israel não funcionava como as demais nações, tá? Lembre-se que no começo Israel não tinha nenhum rei. Era a única nação que não tinha um rei. Depois, mesmo com o reinado, né, de todos os seus problemas, Saul, Davi e Salomão, ainda assim havia diferença. Israel não tinha um exército permanente, a economia de Israel era diferente. Moral da história, os povos olhavam para Israel e falavam assim, caramba, Israel não tem nada que a gente tem e prospera muito mais do que a gente. O que Israel tem que eu não tenho? Ora, eles vinham então para Jerusalém, para tentar entender o que Israel tinha que eles não tinham, e ali eles conheciam o Deus de Jerusalém, eles conheciam o templo. Isso não acontece no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento era assim. E aí a gente vai fazer a leitura de um texto, que é um estudo de caso, que é o estudo de caso da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, quando ela vem falar com Salomão, é o demonstrativo máximo e perfeito da missão centrípeta no Antigo Testamento. Vamos lá. A gente vai ter esse texto, obviamente, em Reis e Crônicas, então eu vou estar sempre lendo nos dois. Mas reparem bem, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Reparem, meus irmãos. E aí, olha que impressionante. Como toda a Bíblia, a questão qual é? É a glória de Deus. A fama de Salomão, a sabedoria de Salomão, a tão famosa sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão, só tinha um objetivo. Qual é? Aqui, ó. Com respeito ao nome do Senhor. Meus irmãos, a gente às vezes perde essa noção. A gente acha que por que Deus permitiu que Salomão fosse o homem mais sábio da história? Por que Deus permitiu que Salomão fosse o homem talvez mais rico da história? Para que a fama de Salomão se perpetuasse? Não, para que a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, alcançasse as nações. Isso trouxe interesse, inclusive para a rainha de Sabá, para que a rainha de Sabá viesse provar Salomão.
Isso é a missão centrípeta. Veja, a missão está acontecendo, tá, mas não é Salomão que foi a rainha de Sabá. É a rainha de Sabá que está vindo por curiosidade e entender o que estava acontecendo com Salomão em Jerusalém. E aí eu faço um parênteses que eu não vou ter como desenvolver, mas só um parênteses que eu acho importante comentar isso. Qual é? Ah, eu quero ser famoso. Aí tem gente que fala assim, ah, que absurdo. Não, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, seja o mais famoso e mais famosa possível. Tenha você 400 milhões de seguidores no seu Instagram. Por quê? Porque você vai conseguir alcançar muito mais gente do que eu que tenho 1.000 com relação ao nome do Senhor. O problema é se eu quiser ser famoso para me engrandecer. Agora, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: se eu botar no meu Instagram, Jesus te ama, quantas pessoas vão ver? 100. Se o Neymar botar no Instagram dele, Jesus te ama, quantas pessoas vão ver? 100 milhões? Então seja famoso. Desde que isso redunde em glórias para Deus. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Mas eu não posso me estender aqui, faz parênteses e voltemos. O texto é grande, mas eu vou ler. Tendo a rainha de Sabá, aqui a gente já está lendo em crônicas, tá? Eu vou até pegar aqui na minha Bíblia. Não, eu vou ler aqui com vocês. É porque fica a telinha na frente. Tá aqui, tá. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veja que aqui é um texto paralelo, né? Veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva. Com camelos carregados de especiarias, vejam que ela também era uma gigantesca, né? Com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, pedras preciosas e etc. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo que trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vamos lá, até agora, você está vendo o quê? Um grande homem, Salomão. Mas olha a conclusão. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, veja que ela olhou tudo. A casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes, ela olhou até a roupa. Ok, continuemos. Seus copeiros, os seus trajes, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria que se falava, no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepus a fama que ouvi. Então, veja, toda a fama, sabedoria, poder. Salomão era muito mais do que aquilo tudo. Só que isso tudo por quê? Para quê? Ela vai continuar. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem tua sabedoria. Agora, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ela para executar juízo e justiça. Por que Deus permitiu isso tudo? Para que a rainha de Sabá glorificasse a Deus. Ela tem a clareza de que Salomão foi constituído rei. E entenda, Salomão foi constituído rei sábio, poderoso, rico, etc., etc., para que a glória de Deus alcançasse as nações. Meus irmãos, o que importa é a glória de Deus. Tira da cabeça a sua felicidade, o seu prazer, a sua vida, a sua família, o seu sonho. Isso não existe. O que existe é a glória de Deus. Ah, mas e a minha família? Não importa. Ah, tá falando que a família não importa, tá falando que a glória de Deus é mais importante que a família. É isso que eu estou dizendo. Porque é isso. A pergunta não é, devo ou não casar? A pergunta é, eu casado glorifico mais a Deus do que eu solteiro, então eu caso. Se eu casado não glorificar a Deus mais do que eu solteiro, então eu não caso. Esse é o basilar. É isso que baseia tudo. Eu rico glorifico mais a Deus do que eu pobre, então seja eu rico. Se não, seja eu pobre. É isso que baseia tudo. Salomão, com toda a sabedoria, glorificava mais a Deus do que sem sabedoria. Nesse momento, sim. Então, por isso que Deus concedeu sabedoria. Ponto. Deus não concedeu sabedoria a Salomão porque Deus já sabia o que Salomão ia pedir e por isso que Deus fez a pergunta já sabendo. Não está na presciência de Deus, como as pessoas querem explicar. Quando Deus vira para Salomão e pergunta, pede o que você quiser. Não. Deus concede sabedoria a Salomão porque Deus tinha a sabedoria, assim, a presciência de que a sabedoria de Salomão seria usada para que as nações ouvissem o nome de Deus e viessem até o templo. Assim acontecia a missão no Antigo Testamento. A única exceção disso é Jonas, que já prenunciava o Novo Testamento, até porque Jonas também apontava para Cristo, mas não vem ao caso agora. O ponto qual é que eu quero deixar claro? Que a missão é a mesma. A diferença é que no Antigo Testamento a missão era para dentro de Israel. Até porque Deus habitava o templo, no Santos dos Santos, no Santíssimo Lugar. O que não vai acontecer mais na igreja. Contudo, ainda assim foi pesado, né? Observamos que Salomão não foi pregar a rainha de Sabá. Não, Deus usava a fama da sabedoria de Salomão, bem como o desenvolvimento do povo de Israel para atrair as nações até o templo.
Na verdade, e aí olha que interessante, a vinda da rainha de Sabá era Deus atendendo a oração de Salomão pela missão centrípeta, porque Salomão orou pela missão centrípeta na consagração do templo, veja. Também é o isso aqui em 2 Crônicas, é na consagração do templo. Também é o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas. Olha como funcionava a missão no Antigo Testamento. Salomão não está orando, Senhor, leve a nós, Israel, as nações. Não. É quando o estrangeiro vier aqui, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa, do teu braço estendido e orar, voltado para essa casa, ouve tudo os céus. Assim funcionava a missão no Antigo Testamento. Mas veja, a missão é a mesma. Isso que é importante frisar. A missão é a mesma. O que muda é a metodologia missionária. Tá, meus amigos? Aqui, na apostila vai ter várias referências bibliográficas, mas eu gosto aqui desse artigo. Esse aqui é um artigo do Dr. Daniel Santos Júnior, está na Feed Reformata, tá? A revista de teologia. Ele faz esse comentário aqui, na verdade o artigo é gigante, mas ele faz esse comentário aqui que eu separei. A narrativa bíblica é específica e intencional ao definir o interesse dela, da rainha de Sabá, na fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Foi aquilo que a gente leu em Reis. Esse detalhe nos prepara para entender a visita da rainha de Sabá como uma peregrinação em busca de respostas relacionadas ao nome do Senhor. É por causa desse tipo de detalhe que a presente pesquisa, ele está falando, desenvolvendo aqui a pesquisa dele. Qual é o ponto? Que assim funcionava a missão no Antigo Testamento. O que importa é o nome do Senhor, é a glorificação de Deus. Só que, novamente, na missão centrípeta, era para dentro, a gente não ia para fora. Tá? E aqui ele faz esse comentário, meus irmãos, que aqui é uma aplicação, deixa eu ver se dá tempo. Vou ler rápido. O que aconteceu com a rainha de Sabá, vê, isso aqui é reflexivo, poderia ter tido um final bem diferente se a visita tivesse ocorrido num período em que Salomão estivesse afastado do Senhor. É o final da vida dele, né? E corrompido pela idolatria, que caracterizou os últimos anos. Se essa tivesse sido a situação de Salomão por ocasião da visita, possivelmente a rainha de Sabá não teria emitido as mesmas palavras de reconhecimento e louvor. Agora, aplicação prática pastoral. O que aconteceria, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, se aqueles que de alguma forma têm sido alcançados pelo nosso ministério local, isso inclui sua família, seu vizinho, seu Instagram, seu Facebook, seu trabalho, seja lá o que for. Então, vou ler novamente. O que aconteceria se aqueles que de alguma forma têm sido alcançados pelo nosso ministério local e transcultural viessem testar-nos e conhecer nosso contexto pessoal, social e religioso? O que aconteceria se aqueles que quisessem, se eles quisessem ver/conhecer a minha denominação, a minha igreja local, o meu envolvimento em cada uma dessas instâncias? O que aconteceria se eles quisessem conhecer a minha instituição de ensino, meus alunos e as pessoas que compõem meu ambiente de trabalho? Essa experiência os ajudaria a crer naquilo que eles ouviram por meio da minha ministração? Meus irmãos, o que aconteceria se aqueles que ouvirem a nossa fama com respeito ao nome do Senhor vierem para nos testar e vierem ver a nossa realidade local? O que vai acontecer? A nossa realidade local vai fortalecer a nossa pregação, ou a nossa realidade local vai ser pedra de tropeço para a nossa pregação? E aí, só fazer um parênteses aqui, tá? Existe uma frase que, para mim, com todo respeito, se você já falou, porque eu já falei até em mensagem, peço misericórdia a Deus, para mim é uma frase satânica, que diz assim, pregue sempre, se preciso for, use palavras. Ora, se não fosse preciso usar palavras, se fosse só para ter testemunho, Jesus tinha passado 33 anos andando na Galileia sem abrir a boca. Só que Jesus pregou, então esse papo de pregue sem palavras é heresia. A ausência de palavra corrobora com a fala. Quando Deus cria o cosmos, Deus faz pelo poder da sua palavra. Deus poderia ter feito o cosmos no estalar de dedos, mas ele fez pela palavra. Então nós temos que abrir a boca para pregar. E o testemunho corrobora com aquilo que a gente fala. Agora, o que não dá para falar, não, é só testemunho, está errado. Está errado. Se for só testemunho, eu não tenho que abrir a boca. Eu estou me envergonhando de Cristo. Vocês sabem que aquele que se envergonhar de Cristo, que se envergonhará dele no dia do juízo. Portanto, nós temos que abrir a boca. Tá, meus irmãos? E aí que entra isso aqui. Isso está nesse contexto. A questão é, a gente abre a boca. Fala, olha só, Jesus é isso. E a pessoa vem, chega perto de mim, me olha e fala assim, mas eu não vejo isso em você. Eu estou sendo pedra de tropeço para a minha própria pregação. Aqui. Proponha que a razão... Isso aqui é fantástico, tá? Pesado, mas fantástico. Proponho que a razão pela qual a rainha de Sabá foi profundamente tocada pela experiência de ver Salomão, em seu contexto, é o fato de que a sabedoria é mais bem entendida quando encenada na vida real
do que quando lemos a seu respeito. É o que Jó vai falar, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Seguindo a proposta de Deuteronômio 4, a intenção original de Deus era que a sabedoria fosse, antes de tudo, observada em nossas vidas. Logo, aqueles que desejam envolver-se em um ministério transcultural efetivo precisam estar prontos e dispostos a investir fortemente na declaração de que seu estilo de vida impõe sobre a sua proclamação do evangelho. O que debilita, olha isso, meus irmãos, e consequentemente, opa, passou? Aqui. E consequentemente desacredita a nossa proclamação do evangelho, é mais um efeito de ausência do nosso estilo de vida de elementos que ativem aquelas verdades. Em outras palavras, a solução para o problema tem mais a ver com remodelar nosso estilo de vida do que reformular nossa pregação. Cuidado com esse papo de que aqui a igreja não cresce porque aqui o povo é frio. Frio sou eu, e não o povo. Se o povo está em pecado, é claro que o povo está frio. Não faz sentido esperar que um povo que esteja em pecado esteja quente. Se ele estiver quente, é só se for do caldeirão do inferno. Quem tem que ser quente ou não sou eu. Então, cuidado quando a gente joga a culpa para o ouvinte. É claro que a gente vai ter aula de plantação de igreja. É claro que a pregação efetiva não necessariamente significa conversão. Porque quando eu prego de forma contextualizada, isso confronta o pecado do indivíduo, e o indivíduo pode se rebelar contra. Ok. Só que muitas vezes não é o que acontece. Eu sou pedra de tropeço. Mas eu não tenho tempo para desenvolver ainda mais isso, até porque isso aqui não é pregação, é aula. Vamos seguir. Conclusão. A função da igreja e das nossas vidas é centrífuga, que é o que a gente vai falar agora. Vocês sabem tão bem quanto eu que a gente tem que ir para fora, como veremos adiante. Mas o templo em si continua sendo centrífugo, como acabamos de ver no Antigo Testamento. O que significa na prática? Segundo parágrafo. Por isso, até hoje, convidamos as pessoas para vir até a nossa igreja. Por quê? Pois cremos que ali elas poderão testemunhar tudo aquilo que falamos do Senhor para elas. Veja, não é que a igreja tem algum poder místico, até porque a igreja não é parede, a igreja é o povo, né? Mas por que nós convidamos especificamente para vir no templo, nas paredes? Porque nós cremos, glória a Deus por isso, que ali elas vão testemunhar aquilo que a gente prega. Ali elas vão ver o que é comunhão verdadeira. Ali elas vão ver o que é o repartir do pão verdadeiro. Ali elas vão ver adoração a Deus. E aí eu acho fantástico aqui, terceiro parágrafo. Quantas pessoas ao entrar em uma igreja evangélica pela primeira vez não dizem é completamente diferente do que eu pensava? Mas isso traz sobre nós uma grande responsabilidade. Qual é? Calma aí. Deixa eu ver se tem mais uma frase aqui. Não tem. Qual é? Esse é o nosso ministério, e agora eu não estou falando só da nossa igreja, porque você pode falar assim, mas eu não sou pastor da igreja. Ok, então estou falando do meu ministério, do nosso ministério. Se ele corrobora com a pregação, ou se ele, na verdade, não corrobora. Entenda, a missão ela é centrífuga. Nós temos que ir para fora, que é o que a gente vai falar agora. A igreja é para fora. Mas isso não anula que o templo continua sendo centrípeto. Em nenhum momento da narrativa bíblica ou da era apostólica se desfaz o templo. O templo continua. Estou falando templo igreja, tá, gente? Estou falando templo de Jerusalém. E nós temos que continuar nos reunindo no templo. De casa em casa e no templo repartir o pão. É a doutrina apostólica. Só que o nosso templo, a nossa igreja local, tem que corresponder com aquilo que a gente está pregando. Isso quer dizer o meu ministério pessoal. Tá? Então, prossigamos. Não vou botar a bibliografia aqui, só para ganhar tempo. Quando a gente vira para o Novo Testamento, o trabalho missionário deixa de ser de dentro, quer dizer, para dentro, e passa a ser para fora. Cristo vai fundar a sua igreja não para que fiquemos parados esperando os povos, mas para que sigamos em direção a eles. Eu gosto aqui, vocês conhecem, né? Mas eu trouxe aqui a definição do Ronald Lindori, vocês sabem que eu sempre cito o Ronald Lindori. É a minha referência em missiologia, principalmente na parte de antropologia missionária e plantação de igreja. O termo para igreja no Novo Testamento, eclésia, é composto pela preposição ek, que é para fora de, e a raiz kalel, que é o chamar, que literalmente poderia ser traduzido por chamada para fora de, dando-nos a ideia de uma comunidade dinâmica, crescente, local, não enraizada em si mesma, ou com uma missão puramente interna. E aí, eu vou pular isso aqui, vou pular também. Só que a gente precisa... eu não vou ficar aqui defendendo que a igreja tem que ir para fora, tá, gente? Isso aqui está na definição da palavra, se a gente não entende que a igreja tem que ser para fora e não para dentro, a gente não é igreja. É simples assim. A igreja necessariamente tem que ser para fora, o que não significa negar as necessidades locais, tá? Às vezes você precisa comprar mais uma caixa de som do que comprar um carro para alcançar um órfão. Por quê?
porque a gente não negligencia a necessidade local, tá? Então, isso aqui também vale o seguinte: ah, não, mas para que está usando isso na igreja? Está gastando isso na igreja? Meus irmãos, se eu pudesse, a minha igreja tinha parede de ouro. A minha igreja não tem parede de ouro porque eu não tenho dinheiro nem para botar ouro sei lá, no fechecler da roupa. Mas se pudesse, tinha, porque Deus é digno de tudo. Vocês sabem que o templo tinha ouro, né? Fazendo um parênteses aqui, que a mente vai longe. Vocês sabem quando Jesus, em Marcos 13, fala que pedra não ficaria sobre pedra? Joséfo, quando vai narrar a destruição de Jerusalém, no cerco de Nero, ele explica. Quando Nero taca fogo em Jerusalém, o ouro da parede escorre. E como o chão do templo ele era de pedra polida, havia uma fresta entre cada pedra. O ouro escorre e vai parar no meio da fresta. Os soldados romanos, quando chegam, eles esperam esfriar, arrancam as pedras para pegar o ouro que tinha impregnado debaixo da pedra. Por isso que, literalmente, não ficou pedra sobre pedra, tá, meus irmãos? Lá, a profecia que Jesus já tinha feito sobre a destruição do templo. O ponto qual é? Que Deus é digno do ouro. Isso não está em discussão. O que está em discussão é que a igreja é para fora. Só que para que a gente possa compreender isso, existe esse bendito versículo de Atos 1:8 que a gente entende completamente errado. E vamos lá. Mas recebereis poder, aqui está o dunamis, né? Poder é o dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Revestimento de poder, tá? É descer do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Testemunha, vocês sabem, a palavra original é mártir. Então, o revestimento de poder, ou batismo com o Espírito Santo, a depender da sua doutrina, talvez soe melhor, revestimento de poder, ao depender da sua doutrina, soe melhor, batismo com o Espírito Santo. Na prática, é só uma discussão semântica. Vem para quê? Para mandar uma bola de fogo? Não, vem para que nós tenhamos capacidade de morrer por causa do Evangelho. É literalmente isso que está escrito, tá? Exegeticamente é isso. Vai descer o Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas. Testemunhas é mártires. Não é suicida, é mártir. Só que aí, eu não vou entrar nessa discussão aqui, que isso aqui é tranquilo. O problema está na continuidade do versículo. Tanto em Jerusalém, como a toda a Judéia, Samaria até os confins. O que significa isso? Meus irmãos, geralmente as pessoas falam assim, não, eu tenho que começar pela minha Jerusalém. Gostaria de informar a todos que não existe a sua nem a minha Jerusalém. Jerusalém só existe uma, e é uma cidade lá em Israel. Não existe a minha Jerusalém. Ah, não, isso aqui não está dizendo que eu tenho que começar pelos de casa? Não. É óbvio que a doutrina bíblica ordena que eu comece pelos de casa. Isso é óbvio. Só que, meus irmãos, eu não posso pegar uma verdade bíblica e querer justificar num versículo que não diz essa verdade. Esse texto não está dizendo que eu tenho que começar pela minha casa, conquanto a Bíblia como um todo diga isso. Esse texto simplesmente cumpre, ou melhor, ordena o cumprimento da profecia de Jeremias 31. É apenas isso. E eu vou provar, óbvio. Vamos lá. Para que o evangelho alcançasse os confins, era preciso que ele antes cumprisse todas as... Era preciso que antes o Messias cumprisse todas as profecias do Antigo Testamento. Vocês sabem muito bem, como eu, que Cristo Jesus cumpriu todas as profecias do Messias. Só que você vai falar o seguinte, mas Jesus não pregou em Samaria. Concordo. Então como é que Jesus cumpriu a profecia que ordenava pregar em Samaria? Simples. Porque o corpo de Cristo, que é a igreja, cumpriu. E Cristo, enquanto cabeça da igreja, está cumprindo a profecia no seu corpo. Portanto, não há conflito. Vejamos. O que diz a profecia de Jeremias 31? Deixa eu falar aqui no mapa primeiro. Vocês sabem, bem, tem que saber, né? Deus cria todas as coisas. A gente falou aqui até Gênesis 11. Gênesis 12 é chamado Abraão, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, as 12 tribos, passam 350 anos, vem Moisés. Aí Moisés e tal, mais 40 anos e tal, não sei o que, Josué. Depois de Josué vem o período dos juízes. Depois dos juízes vai vir o período dos reis. Aí vai vir Saul vai pecar, vai acabar a dinastia de Saul, vai vir para a dinastia de Davi, Salomão, Roboão. E Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, o reino vai ser dividido. Reino do Norte, que é o que está aqui em amarelo na sua tela, chamado Israel. Esse mapa aqui é da Bíblia Chad. Chamado Israel. Capital, Samaria. Reino do Sul, 10 tribos aqui no norte, né? Reino do Sul, 2 tribos, cujo nome ficou Judá. Capital, Jerusalém. Portanto, no período de Jesus, do período de Roboão para frente, isso inclui Jesus, o reino estava dividido em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Reino do Norte tendo como capital Samaria, Reino do Sul tendo como capital Jerusalém. Pois bem, Jeremias 31 profetizou que quando o Messias viesse, ele reunificaria Israel. Não politicamente,
ainda que a reunificação política tenha acontecido em 60 e pouco, no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas não é isso. A profecia da reunificação de Israel é a reunificação espiritual de Israel, que agora Israel será Sião. Não será nem Israel nem Judá, será Sião. Vou voltar para a profecia de Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, qual o tempo? No tempo da vinda de Cristo, serei o Deus de todo... Lembrem-se, só fazendo mais um parênteses, que Jeremias profetizou durante o período da dispersação, em que Israel já tinha sido cativo 300 vezes, destruído 300 vezes. Então isso aqui, não, o povo estava tudo destruído, tudo disperso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão meu povo. Veja, todas as tribos. Versículo 5. Ainda plantará vinho nos montes de Samaria. O que ele está falando? Samaria, enquanto capital do norte, região montanhosa. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei da extremidade da terra. O que ele está falando? Que vai trazer do norte e juntar com o sul novamente. Aí repare. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias nas regiões montanhosas de Efraim. Efraim é norte. Levantai e subamos a Sião. Por que Sião? Porque agora o reino é Sião. É o reino unificado espiritualmente. Hão de vir exaltar na altura de Sião. Aqui é o mapa que é igual, só que na época de Jesus. Aqui eu separei um comentário da Bíblia de Estudos da Reforma com relação a Sião. Comentando Jeremias 31. O reestabelecimento dos laços outrora rompidos entre o reino do norte, Israel, Efraim e Samaria, e o reino do sul, Judá, deveria restabelecer a adoração conjunta nas alturas de Sião. A unidade de fé restaurada também prenunciava os laços comuns de comunhão pelos quais Deus ligaria todos os crentes. Porque hoje nós fazemos parte de Sião, né? O novo Israel. Não é a Nova Jerusalém ainda vai vir. E aí, meus irmãos? Não estou entendendo. Vai entender, em nome de Jesus. A sequência da missão de Jerusalém, Judéia e Samaria não tem a ver que eu tenho que começar primeiro pela minha casa, depois pelos meus vizinhos, depois ir para aqueles que não gostam de mim, que é Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam bem, para depois ir para os confins. Não é. A sequência nada mais é do que o cumprimento da profecia de Jeremias 31. Na igreja, o corpo de Cristo, na igreja, o corpo de Cristo, Jesus cumpre o que havia sido predito. Reparem que coisa fantástica. Olha a sequência de Atos. Em Atos 1, os discípulos estão em Jerusalém esperando o Pentecostes. Por quê? Porque eles tinham que começar em Jerusalém. De Atos 2 a 7, a gente vai ver a ação dos discípulos e dos apóstolos até a Judéia. Por que tinha que ser primeiro na Judéia? Porque Jeremias 31 profetizava isso. Ponto. A partir de Atos 8, Deus manda a perseguição, e olha como Deus está usando a perseguição para a pregação do Evangelho. Assim como Deus vai fazer a mesma coisa lá, que não deu tempo de comentar isso, né? Lá em Babel, Deus também vai, enquanto Babel queria glorificar o próprio nome, não se espalhar, Deus desce, confunde as línguas e obriga eles a espalharem, querendo ou não, Deus vai mandar perseguição na igreja para se espalhar. Então, cuidado, tá? Quando você ora assim, Senhor, me envie para alcançar, sei lá quem, que Deus vai mandar perseguição justamente para isso. Brincadeirinha, só para descontrair. Atos 8, veja, após a Judéia ser alcançada, somente agora vai chegar a Samaria, porque somente agora podia chegar a Samaria. Reparem, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E somente agora, em Atos 9, a gente vai chegar onde? Na conversão de Saulo. Por quê? Paulo, é o apóstolo aos gentios. Por que Paulo não foi convertido já em Atos 1? Porque não podia. Porque primeiro tinha que alcançar Jerusalém, depois toda a Judéia, depois Samaria, e só agora pode ter a conversão do apóstolo aos gentios para se alcançar até os confins. Meus irmãos, só fazer um comentário hermenêutico. Cuidado, a Bíblia não é um livro de metáforas. A Bíblia não é um livro de alegorias. A Bíblia é um livro da verdade. Então, cuidado quando às vezes a gente quer criar significado em coisas. Por que Davi pegou 5 pedras? Eu te digo por que Davi pegou 5 pedras no rio. Porque o saquinho dele cabia 5. Se coubessem 6, ele tinha pego 6. Se coubesse 4, ele tinha pego 4. Sabe por que ele pegou 5? Porque só cabia 5. Não tem nenhum significado místico nisso. Cuidado, quando a gente quer ver significados que não tem. Por que Noé pegou um corvo? Porque era o primeiro pássaro que estava na frente dele. É claro que tem uma questão lá de Noé, por causa do voo do corvo e do ninho dele. Mas, para além disso, meus irmãos,
Não tem o significado místico do corvo lá, igual Odin, na mitologia nórdica tem. Então, só cuidado, tá bom? Então, voltando para cá, Jerusalém, Judéia e Samaria é para cumprir Jeremias 31. Só que aí tem uma implicação, qual é? Ora, a igreja primitiva já não cumpriu Jerusalém, Judéia e Samaria? Já, como a gente acabou de ler, tá aqui, ó, tá escrito. Então, o que sobra para nós hoje? Necessariamente até os confins. Enquanto a gente fica querendo dizer, não, porque eu estou pregando na minha Jerusalém, eu simplesmente não estou cumprindo a ordem de Deus. Não estou exercendo o mandato cultural e por isso a minha vida é uma futilidade inútil. É claro que aí vai vir aquela questão. Ah, então você está dizendo que eu tenho que necessariamente é o povo não alcançado? Não. Primeiro que os povos não alcançados vão acabar. E hoje o grande desafio da missiologia não são os povos não alcançados, mas sim a permanência do evangelho na pós-modernidade, principalmente em locais em que por exemplo, da Contra-Reforma. Portugal, Espanha, tem tido um problema muito grande, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, por sinal que é a aula de pós-modernidade. Sinal, uma aula bem densa. Mas a questão qual é? O que são até os confins? Sim, tem um significado exato de ir até os não alcançados? Tem. Mas, novamente, isso vai acabar por uma questão até de tecnologia, né? Uma hora todos os povos vão ser alcançados. Então, o que representa, na prática, para nós hoje, até os confins? Simples. Você começa pela sua casa, mas você não pode se contentar com a sua casa. Se hoje você prega para todo o Brasil, amanhã você tem que estar pregando, então, para o Brasil e para outro país. Ir até os confins significa uma inconformidade com o meu alcance. Eu sempre tenho que buscar alcançar mais. Mais almas, mais almas, mais almas. Isso é ir até os confins. Isso é espalhar a glória de Deus. Isso é cumprir o mandato cultural. Hoje não é mais centrípeto. Hoje a gente não espera mais que os povos venham até nós. Hoje nós vamos aos povos. E se Deus me chama a ser pai, a ser mãe e pregar na minha casa, está certíssimo. Mas eu não posso me contentar em pregar na minha casa. Que eu pregue para o meu porteiro, que eu pregue para o meu vizinho, que eu pregue no meu trabalho. Ir até os confins não é necessariamente ir até o povo não alcançado do Himalaia. É ir além daquilo que eu estou indo necessariamente hoje. O que eu não posso é parar. O que não significa negligenciar, tá? Eu continuo pregando para minha casa para eles se converterem ou até eu morrer. Mas eu continuo pregando para minha casa e indo. O problema é que a gente para de ir. Justificando que eu estou pregando na minha Jerusalém. Porque Deus me chamou só para Jerusalém. Não, não chamou. Se Deus tivesse chamado para Jerusalém, você morava em Jerusalém, não onde você mora. E aí, aqui, isso é tão latente que Deus obriga os apóstolos a cada vez se distanciarem mais, né? Como eu falei, Deus vai mandar a perseguição para isso. Veja. Olha aqui, gente, olha só. Olha só, isso aqui. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Veja, eles tinham alcançado Judéia, Jerusalém e Samaria. Galiléia está no contexto. Estava tudo bem, só que Deus não queria que parasse em Samaria. O que Deus faz? Isso é Atos 9, aqui, ó, Atos 11. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, Deus permite o assassinato por apedrejamento de Estevão para que a tribulação espalhasse. E aí, veja, eles vão chegar em Antioquia, Barnabé vai saber o que estava acontecendo, vai espalhar. E aí, aqui eu mostro um monte de coisa. Primeiro, que não tem esse papo de Jerusalém. Ah, estou pregando na minha Jerusalém, na minha Judéia, na minha Samaria. Isso já aconteceu, está aqui, 9:31. Segundo, que Deus mandou a perseguição para espalhar. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. E aí, o que é fundamental, a gente está acabando, tá? O que é fundamental notarmos em tudo isso? Em primeiro, a ação centrífuga da missão, sempre cada vez mais para fora. Agora, com a igreja, não se espera mais o não cristão vir ao templo. Para de ficar esperando. Antes, a igreja vai até ele. Em segundo, vemos sempre a ação de Deus em preservar o mandato cultural, né? Que sempre vai levar a glória do Senhor cada vez mais distante até os confins. Olha que fantástico. O autor de Hebreus entendia exatamente isso. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, afirmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Aqui, a restauração do templo. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais. Por quê? Porque não é uma aliança política, é uma nova aliança espiritual. No dia em que os tomei pela mão para conduzir para fora do Egito. Porque esta é a aliança. Qual é a aliança? Que firmarei com a casa de Israel. Vai imprimir as leis no coração e na mente. Isso está em Hebreus. Mas isso está em Hebreus, isso está repetindo exatamente o texto de onde?
de Jeremias 31. Veja, é o mesmo texto. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei a nova aliança. Meus irmãos, é só o cumprimento da profecia. Só o cumprimento da profecia. Até os confins. O sangue da nova aliança em Cristo Jesus restaurou em Israel. E agora a missão da igreja é levar esse evangelho até os confins. A nossa missão bíblica, a missão da igreja é até os confins obrigatoriamente. Se nós não estamos cada vez buscando intencionalmente, não é por acaso, fui fazer uma viagem na China e entreguei um folheto. Não, é intencionalmente busco ir para a China para entregar um folheto. Se nós não estamos intencionalmente buscando alcançar cada vez mais longe, nós estamos falhando. E você e eu sabemos o que é isso, porque existe um incômodo perpétuo em nossas almas que diz respeito a isso. Nós começamos, e aí para não deixar nenhuma dúvida, nós começamos pelo nosso próximo, mas nós não podemos parar no próximo. Precisamos ir até os confins. A igreja não espera, a igreja vai. Só que a igreja não adianta reclamar, mas meu pastor não investe em missão. Quando você chegar no dia do juízo final, você fala, porque meu pastor não pregava bem. Senhor, por isso que eu não sabia. Você vai queimar no mesmo inferno. Não dá para dar desculpa. Igreja não é parede, igreja não é denominação, igreja não é liderança. Igreja sou eu e você. Quando a gente fala assim, porque a igreja está mal, eu estou falando que eu estou mal, meus irmãos. Muito cuidado, porque o pecado de rebelião é como o pecado de magia negra, tá? Não sou eu que digo, essas são as escrituras. Então, muito cuidado. Isso aqui não é sobre eclesiologia, mas muito cuidado. Não, porque a minha igreja... Quando eu falo a minha igreja, estou falando porque nós. Nós. Porque igreja não é parede. Igreja sou eu. Igreja somos nós. O que nós estamos aqui, nós estamos reunidos enquanto igreja. Porque onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali se faz presente o Senhor Jesus. Portanto, quando eu falo que a igreja não espera, a igreja vai, eu estou falando de nós. Eu não espero, eu vou. Ou melhor, eu tenho que não esperar. Eu tenho que ir. Eu não posso esperar, eu tenho que ir. Do contrário, eu estou em falha. E aí, calma. Ronaldinho Dória sempre. Ele vai falar isso. Vou falar muito rápido. Não devemos ser limitados pela geografia ou territorialidade. Nossa missão é focar em pessoas, sejam elas do grupo-alvo ou outros que estão ao redor. Olha isso, meus irmãos, onde houver uma porta aberta e um coração sem Deus, ali devemos apresentar o evangelho, pois na cosmovisão do Senhor, a igreja é formada por pessoas. Onde há pessoas, há possibilidade de vermos nascer a igreja de Cristo. E aí ele vai fazer mais um comentário maravilhoso também. Isso aqui, em nome de Jesus, eu falo para o pessoal aqui, tatua na testa. Não tatua não, você entendeu, né? Ajuda-nos também, eu não vou ler, tá? Eu vou comentar e ler. Meus irmãos, chamado missionário não é geográfico, chamado missionário é funcional. Eu não sei se eu falei isso na última aula, se eu falei, falo de novo, se eu não falei, falo pela primeira vez. O chamado missionário não é geográfico. Quando Deus me mandar para a Amazônia, se você não é missionário em Goiás, no São Paulo, no Rio de Janeiro, você nunca vai ser missionário na Amazônia. Eu não posso ser bênção longe se eu não sou bênção perto. Chamado missionário não é geográfico, é funcional. Acho que eu falei semana passada. O médico não é médico quando está no hospital, o médico é médico na vida inteira. O crente não é crente no domingo na igreja, o crente é crente onde for. Portanto, em nome de Cristo Jesus, entenda. Eu falei semana passada assim. Eu citei a Germana. A Germana fala isso. Deus não coloca o caminho para você pisar. Deus ordena que você pise e depois ele bota o caminho, se ele quiser. Do contrário, você vai cair. E glória a Deus por isso. Então, eu vou ler. Ajuda-nos também a compreender que o chamado ministerial é funcional e não geográfico. Na busca pelo entendimento da nossa vocação, especialmente no contexto missionário, somos levados a pensar em lugares. E é comum se perguntar a um vocacionado, para onde Deus o chamou? É certo que Deus nos direciona especificamente para lugares diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. Mas isso não é vocação. Vocação é o que faremos e não para onde iremos. Essa confusão é resultado de uma influência missiológica que não distingue o critério bíblico de função com geografia. Da mesma maneira que um carpinteiro é vocacionado para trabalhar com a madeira, os vocacionados são chamados para fazer alguma coisa. Se isso é feito perto ou longe, no Brasil ou além mar, não é definido pela vocação, mas sim pelo direcionamento de Deus. E o direcionamento geográfico de Deus pode mudar. Conclusão, foi, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acho que esse é
bibliografia, tem um obrigado aqui bonito. Como eu falei, isso aqui é do seminário. Bem, meus irmãos, hoje não deu tempo de abrir para perguntas, mas isso não é problema. Se você tiver alguma dúvida, mande no Instagram da Jubar, ou então mande para alguém aí da diretoria, que eles vão te responder, ou então eles vão me perguntar, eu falo para eles. Mas se ficou alguma dúvida, por favor, mande no Instagram ou pro pessoal, porque não vai dar tempo, porque já são 9 horas. Pergunta Além para disso, Maria Fernanda. isso, manda para o presidente. Para além disso, a apostila está Manda para ela mesmo. semi-pronta, tá? Não, assim, na verdade, a apostila está pronta, só está faltando eu estou fazendo, botando no finalzinho, um brevíssimo devocional, desenvolvendo um pouco mais os aspectos de Gênesis, tá? Mas se Deus quiser, quer dizer, se Deus quiser, Ele quer, porque tem que mandar antes da próxima aula, eu vou estar mandando no grupo para vocês. E quem estiver nos vendo no YouTube e não está no grupo e não tem acesso ao material, manda também mensagem no Instagram da Jubá que a gente envia para vocês, tá bom, meus irmãos? Foi uma honra, um privilégio. Continue firme e forte nessa batalha e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agora é com vocês. Amém, meu irmão. Muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida grandemente aí. A gente vê de outra visão, com o mesmo sentido, com o mesmo objetivo de propagar o evangelho. É incrível, é muito bom a gente poder ter uma outra visão. Ô, Jonatas, você não é o anfitrião aí, desliga os microfones aí pra você. Ter uma visão diferente, né, da palavra de Deus, sobre essas coisas que o Yuri está falando aí. Eu tive lá no seminário também, só que de outra forma, né? Então, é sempre bom a gente aprender algo novo todos os dias. Eu ouvi uma coisa de um pastor Geraldo Ventura, provavelmente o Jonatas conhece, já ouviu falar dele. Ele falou numa mensagem dele assim: olha, eu estou com 50 anos de ministério, mas até hoje eu aprendo algo novo. Então, que dirá nós que somos novos nesse ministério de Jesus Cristo, né, que temos aprendido. Se não me falha a memória, nós estamos encerrando a aula de hoje, não é, Yuri? Ok. Jonatas, tem alguma coisa para falar? Não? Tá joia. Maria, você quer falar alguma coisa? Maria está aí, você não vai poder falar? Ou eu posso encerrar?